Um empresário de sucesso se casou com a sua amiga de infância. No início, o relacionamento dos dois era perfeito e ele amava ela demais, porém, conforme os anos foram passando, a sua cunhada e seus pais começaram a falar para ele que sua esposa era uma interesseira. O empresário acreditou e descontava toda a sua raiva em sua mulher, lembrando que ela era uma aproveitadora. E depois de humilhar a mulher, ainda se divorciou dela e se casou com a cunhada. Porém, depois de fazer da vida da ex-mulher um inferno, ele descobre que todos aqueles que fingiam ser seus amigos não eram pessoas tão confiáveis assim. Antes de começar a história, já deixa o like porque essa trama vai te surpreender. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força. Sheng é o dono de uma empresa de sucesso, é muito rico e casado com a Yulan. Mas mesmo que aos olhos de todos de fora, o casamento pareça perfeito, o relacionamento dos dois não vai nada bem. Sheng maltrata muito a mulher e os dois vivem discutindo. Sheng sempre fala para Yulan que ela é uma interesseira e que armou tudo aquilo para eles se casarem. E ressalta que ele só aceitou aquela união forçada porque seu avô insistiu muito. Durante o tempo que está casado com Sheng, ele a maltrata praticamente todos os dias e fala que preferia estar casado com a sua meia-irmã, Yi. Do outro lado, Yulan fala para Sheng que ele traiu ela com Yi anos antes. Com tanta desconfiança, Yulan pede o divórcio. Assim que sai de casa, depois da discussão, Yulan vai falar com uma amiga e conta que pediu para se separar do marido. A amiga põe mais lenha na fogueira e fala que Sheng deve ter traído ela sim, já que ele foi visto saindo de um hotel 2 anos antes. Sentindo toda essa angústia, Yulan decide ir para a casa de seus pais, e é lá que ela faz uma descoberta que muda tudo. Na verdade, a Yi foi quem armou toda aquela confusão dos repórteres no quarto de hotel de Sheng. Ela faz de tudo para destruir o casamento da irmã porque ela quer o Sheng para ela. Yulan vai embora antes que Yi perceba que ela ouviu toda a conversa. Ela sai correndo para a rua e vai para o térreo de um prédio, e de lá ela liga para Sheng. Assim que atende, ele já pergunta se os dois vão prosseguir com o divórcio, mas Yulan se apressa em falar que mudou de ideia e que quer continuar casada com ele. A Yi manda mensagens para ele, convidando ele para ir num restaurante. No dia seguinte, Sheng vai para o restaurante com Yi e quando tá lá, Yulan chega e vê os dois. Yulan pega uma das taças da mesa, bebe da bebida e pergunta para Yi se ela tá se divertindo. Yi se enrola toda para falar e Yulan expõe que já sabe de tudo, que a irmã está tentando roubar o seu marido e que ela deveria se envergonhar. Em seguida, Yulan joga a bebida no rosto de Yi. Sheng se levanta da mesa, irritado com a confusão, e fala para Yulan se desculpar com Yi. Quando ela se recusa a fazer isso, Sheng segura seu braço e leva ela para o lado de fora, até o carro. Dentro do veículo a discussão continua. Sheng dirige em alta velocidade e Yulan fica assustada. Ele para o carro num lugar afastado de tudo e tenta beijar a Yulan à força. Os dois se desentendem e discutem até que o telefone toca. Sheng atende e é informado que a Yi está no hospital, em estado grave. Ele manda a Yulan descer do carro, deixa ela no meio da estrada sozinha e vai para o hospital. Chegando lá, os pais de Yi culpam ele, pois falam que a Yi atentou contra a própria vida porque ele rejeitou ela. O pai de Yi faz uma pressão enorme para que o Sheng fique ali cuidando da Yi. E o Sheng fica ali. Em paralelo a isso, a Yulan começa a se sentir mal e faz um teste de gravidez que dá positivo. Grávida de Sheng, ela começa a pensar no que fazer e como teve uma vida sem amor parental, ela decide que não quer o mesmo para a criança que vai trazer ao mundo. Yulan volta para casa, prepara o jantar e fica aturdida sozinha, já que o marido dela ainda está no hospital com a sua meia-irmã. Quando cansa de esperar, Yulan liga para Sheng e fala que ele tem que voltar para casa. Ela até ameaça ir lá e desligar esses aparelhos médicos da Yi se ele não voltar. A contragosto ele volta, mas já pisa em casa sem nem olhar para a cara da mulher. Yulan corre atrás dele pelos cômodos da casa, pois precisa contar a novidade. No entanto, Sheng mal olha na cara dela e fala que só voltou para casa para trocar de roupa. A Yulan segura ele, tentando impedir que ele saia, mas não adianta, e Sheng vai embora de casa de novo.
No dia seguinte, Yulan sai correndo de casa e vai direto para o hospital. Lá, ela é recepcionada pelo Dr. Dan, um amigo dela. Dan tem um crush na Yulan e tenta conversar com ela, mas Yulan fala que não tem tempo naquele momento e anda rapidamente até o quarto de hospital de Yi. Assim que entra no local, Yulan dá de cara com Yi na cama, e ao redor dela está o seu pai, a sua madrasta e, é claro, o seu marido. Yulan tenta se controlar e fala para o marido voltar para casa com ela, já que aí tem várias pessoas para ajudar ela naquele momento difícil. Porém, Sheng fala que não vai voltar para casa. E além disso, ele fala que vai se divorciar dela para se casar com Yi. Na cama, Yi fica satisfeita por finalmente conseguir o que sempre quis. Ao ouvir esse absurdo da boca do marido, Yulan perde a paciência e fala para ele voltar logo para casa com ela. E nesse momento, seu pai desfere um golpe no seu rosto e Yulan vai para o chão. Caída, ela olha para o seu marido, seu pai, madrasta e irmã e entende que todos ali estão contra ela. Como vê que vai acabar sozinha com o bebê por vir, Yulan decide expor tudo o que ela sabe. Ela fala para Sheng que todo aquele escândalo que aconteceu com ele no hotel não foi uma coincidência, e sim armado pelo seu pai, sua mãe e Yi. O plano deles é que Sheng se casasse com Yi para eles herdarem toda a fortuna da família. A mãe biológica de Yulan sabia desse plano e fazia de tudo para impedir a união, porém, a mulher virou saudade. Assim que entende que Yi não ama ele e que na verdade só quer o dinheiro dele, Sheng se desculpa com a mulher. E percebe que esse tempo todo ele não amava Yi e sim Yulan, a pessoa que já estava ao seu lado durante tantos anos. Assim que faz a revelação, Yulan começa a sentir muitas dores em seu estômago, e o sangue dela escorre pelo chão. Sheng corre, pega ela nos braços e leva ela para ser atendida, ali mesmo no hospital. Dan é quem socorre Yulan e coloca ela na cama. Antes de ser medicada e ficar inconsciente, Yulan fala para Dan salvar o seu bebê. Yulan apaga e a cirurgia é feita nele. É uma operação de risco, já que o seu estado é grave. A cirurgia se desenrola enquanto do lado de fora o Sheng está sentado, olhando para suas mãos que ainda estão manchadas de vermelhão. Ele está desesperado e arrependido da forma com que tratou a Yulan. Enquanto ele está na recepção, uma atendente do hospital chama ele para preencher uns documentos. E é quando a mãe de Yi se aproxima dele. A mulher fala para ele ir visitar a Yi, porque ela está precisando dele. Mas Sheng responde para a mulher e para todos eles ficarem longe dele e de Yulan. Depois de preencher esses documentos, Sheng também fica sabendo que Yulan não vai mais poder ter filhos. Após algum tempo de cirurgia, Dan avisa Sheng que Yulan está passando por complicações na operação e que precisa de uma transfusão de sangue, porém, Sheng não é compatível. A única pessoa que tem o mesmo tipo sanguíneo é a Yi. Sheng implora para ela fazer a doação sanguínea e salvar a irmã, mas é claro que a mulher se aproveita da situação. Yi fala que só vai doar o sangue para salvar a Yulan se o Sheng se divorciar dela. Sheng aceita, a transfusão de sangue é feita e Yulan fica fora de risco. Mais tarde, quando Yulan acorda, a bendita da sua meia-irmã já está ao seu lado da cama. De forma cruel, Yi fala para Yulan que seu bebê não resistiu e a mulher entra em pânico. Dan se aproxima e fala que infelizmente é verdade. Porém, como Yulan estava grávida de gêmeos, um dos bebês sobreviveu. Yulan fica arrasada com a notícia e fala para Dan que quer ficar o mais distante possível de Sheng. Sendo assim, Yulan e Dan se mudam para longe e Yi consegue o que quer, que é ficar com o marido da irmã. Longe de Yulan, Sheng começa a perceber o quanto a mulher era importante em sua vida. Ele sente falta dela em todos os momentos do dia, das coisas que ela fazia e simplesmente de sua presença ao seu lado. 2 anos se passam, a vida ao lado de Yi não vai bem e a empresa também está desmoronando. Sheng vai visitar o seu avô e o senhor fala que desde que o divórcio de Sheng e Yulan foi divulgado, as ações da empresa caíram drasticamente. Ele alerta o neto que ele precisa dar um jeito nessa situação, senão eles vão falir.
O momento é crítico, mas Sheng não tem tempo para pensar nisso, já que ele só consegue pensar em Yulan. Desde o divórcio, ela sumiu, e ele não tem mais notícias da ex-mulher. Enquanto o avô continua falando que ele precisa tomar as rédeas da própria vida, Sheng sai e vai até um lugar muito especial para Yulan, um jardim no qual estão as cinzas de sua mãe. Ele entra no espaço, no qual estão as fotos da mãe de Yulan, e vê algumas cartazã. Quando Sheng abre as cartas e começa a ler, ele entende que mesmo após a partida da mãe, Yulan vai ali mensalmente e escreve cartas para ela. Sheng abre uma dessas cartas e começa a ler, e no conteúdo a Yulan desabafa sobre a sua vida. Ela escreveu que amava demais o Sheng no começo do relacionamento, mas após um tempo a relação dos dois se tornou terrível. Ao ler essa carta, Sheng também faz outra descoberta. Ele se sentia em dívida com Yi, pois anos antes aconteceu um terremoto e ele ficou preso dentro de um prédio. Em meio ao pânico, ele ficou inconsciente. Mas quando acordou, estava do lado de fora, são e salvo. Ele teria perdido a sua vida se não tivesse sido salvo, e o pai e a mãe de Yi disseram para ele que tinha sido ela quem o tinha salvador. Por conta disso, Sheng sempre se sentiu em dívida com Yi, ainda mais porque a mulher nunca deixava ele esquecer desse incidente. No entanto, o que realmente aconteceu naquele dia não foi isso. A pessoa que entrou no local que estava desmoronando e salvou a vida do Sheng foi a Yulan. Após o ocorrido, ela ficou muito mal, tomou alguns remédios e dormiu. E quando acordou, sua irmã, pai e madrasta convenceram ela que Yi tinha sido a verdadeira heroína. Algum tempo depois, Yulan lembrou da verdade, mas sabia que Sheng não ia acreditar nela. Sendo assim, ela desabafou essa lembrança nas cartazes. Quando entende que toda a sua família mentiu sobre Yulan e o quanto ele foi mal para a mulher, Sheng decide mudar. Ele quer muito rever a ex-mulher, então decide encontrar ela. Sheng conversa com seu amigo Quan e pede para ele descobrir onde a ex-mulher está morando. Após alguns dias de pesquisa, Quan retorna e fala para Sheng que a Yulan está morando na Nova Zelândia junto com Dan, mas com uma nova identidade. Ao pesquisar esses nomes falsos, o Sheng tem uma terrível surpresa. Ele encontra a informação que a Yulan e seu filho perderam suas vidas em um acidente de carro. Devastado, Sheng vai para um rio, lembrando de Yulan, mas lá ele vê a mulher, sentada num banco e cuidando de um menino. Antes que ele possa falar alguma coisa, Dan se aproxima e impede Sheng de falar com Yulan. Os dois se desentendem e Dan leva a Yulan e o menino para longe e avisa que Sheng tem que ficar longe deles. Sheng não desiste de recuperar a sua ex-mulher e tenta se aproximar dela várias vezes, tentando mostrar que mudou e agora é um homem melhor. Yulan não quer voltar com Sheng, depois de tudo o que ele fez, mas acaba ficando muito decepcionada quando descobre que o Dan e Yi estavam mancomunados anos antes, quando ela perdeu um dos filhós. Yulan se afasta de Dan, e nesse momento o Sheng começa a passar tempo com ela e com o seu filho. O avô de Sheng vê semelhanças entre Sheng e o menino, e desconfia que o menino não seja filho do Dan. Por isso pega um fio de cabelo para fazer um teste de DNA. Após o resultado, é comprovado que Sheng é o pai da criança. Com essa confirmação, Sheng decide reconquistar a Yulan. Ele parece uma nova pessoa, mas Yulan ainda tem dúvidas. Mas logo um evento trágico muda tudo de perspectiva. Em uma tarde em que estão conversando, a Yi pega o filho de Yulan e leva a criança para longe dali, mantendo ele em cárcere privado. Yi sabe que Sheng cogita reatar o relacionamento com a ex-mulher e vai fazer de tudo para impedir. Enquanto ela está com o menino, Sheng e Yulan se aproximam e Yi continua ameaçando o menino. Mas Quan invade o local e consegue render a mulher. Após esse ataque, fica claro que a Yi é perigosa e por isso ela é presa. Com a prisão da irmã, Yulan se aproxima de Sheng. Ele está fazendo de tudo para mudar e se tornar um bom pai e marido, fala isso para Yulan e pede ela em casamento. Depois dos últimos acontecimentos, Yulan decidiu dar uma segunda chance para Sheng, aceita o pedido de casamento e deixa ele colocar o anel em seu dedo. Os três ficam juntos, prontos para uma nova vida em família. Bom, essa foi a minha análise da série More and More Loves You, de 2021.
Comenta o que achou dessa história e se quer ver mais séries como esta por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos. Também compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que vai curtir. Obrigado por assistir e até a próxima.